Graça e paz, irmãos. Eu gostaria agora de apresentar a vocês, graça e paz, paz de Deus, shalom, um estudo com referência aos 4 cavaleiros de Apocalipse. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 8. Primeiro eu quero deixar aqui uma pequena introdução a respeito dos 4 cavaleiros, os 4 primeiros selos revelados no Apocalipse, irmãos, são representados por 4 cavaleiros com suas mensagens a respeito do fim. Os cavalos, irmãos, eram o meio de transporte mais veloz da época. Sabemos que muito se usava esse transporte na época em que João vivia ali, os apóstolos, os discípulos, enfim. Os cavaleiros tinham uma missão de levar as notícias do império em todos os lugares. O sentido da mensagem dos cavaleiros é que as ordens do rei devem acontecer rápido. Então, existe a urgência que o anúncio do rei seja espalhado por toda a terra. Mas somente após a ordem de um dos querubins dizendo vem, está escrito em Apocalipse, vocês podem ver lá, 6, versículo 1, 3 e 5 e 7. Os cavaleiros podem sair ao abrir dos 4 selos que saem os 4 cavaleiros. Quais são os 4 cavaleiros de Apocalipse? Você pode me perguntar. Então agora é o momento de nós refletirmos, irmãos, que há muita profundidade dentro desse assunto. Quase não se vê falar isso na igreja. Por isso eu senti de passar isso aqui, certo, irmãos? Um pequeno esboço para que possa também transmitir com mais precisão, ok? Então vamos refletir sobre esses 4 cavaleiros. Bom, quando abriu o primeiro selo, nós vemos que apareceu ali um cavalo branco. Apocalipse 6, 1, 2. E diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse a voz de um trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ao abrir o primeiro selo, um dos 4 seres viventes, ele diz: vem. Pode observar isso. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 6. E surge um cavalo branco com seu cavaleiro que recebe uma coroa e tem um arco na mão, e sua postura é de alguém que está disposto a lutar, pois saiu vencendo e para vencer, como está escrito que acabamos de ler, certo, irmãos? O cavalo branco era usado por generais e pessoas de grande autoridade. Era um símbolo de paz. Mas esse cavaleiro tinha um arco na mão, porém sem flecha. Preste atenção. Ele carregava um arco sem flecha. Recebe uma coroa, porque não era rei. Porque se fosse, já viria com a coroa. Seria ele o falso Cristo? Medite você mesmo. Em Marcos 13, versículos 5 e 6, você vai perceber. Fala ali também sobre esse assunto. Quem é esse cavaleiro? Está querendo parecer rei. Para responder a essa pergunta, nós precisamos ler sobre o momento da volta de Jesus Cristo. Então vamos lá observar onde está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavalo se chama Fiel. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Isso está escrito, você pode pregar sua Bíblia, irmão. 19 de Apocalipse, versículo 11 e 16.
fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Certo? Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, em vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto uma coxa, um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aí você já percebe que aquele primeiro cavaleiro que estava sem a coroa não era Jesus Cristo, era um que veio para querer enganar, certo, irmãos? Porque quando o Senhor Jesus Cristo vier em sua glória, aparecerá sobre um cavalo branco, mas com muitos diademas, ou seja, coroas na cabeça. Por que ele terá essas coroas? Porque ele é o Rei dos Reis, já com a espada de 2 gumes na mão, constando isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então você percebe que ali já fala do anticristo no começo, e depois já fala do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, que virá num cavalo branco também. Numa tradução de palavra diz que na sua coxa está escrito a palavra da verdade. Certo, irmãos? O verdadeiro cavaleiro branco que está vindo agora, nesta visão que o apóstolo teve, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Daniel, no capítulo 9, versículo 27, afirma, irmãos, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Quem? O outro cavaleiro, certo? Aquele cavaleiro que veio na frente, que veio sem coroa. Ele recebeu a coroa durante a sua cavalgada. Preste atenção. E esse fará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele virá para enganar todos aqueles que estão na terra. E nós já podemos ver, irmãos, que já há sinais de que esse espírito já está vagando sobre a face da terra. A única coisa que falta é a sua manifestação de uma forma mais evidente, para que nós possamos entender realmente quem ele é. Por isso tenhamos cuidado, irmãos. É tempo de prudência, de oração e de muita meditação para não sermos enganados. Jesus mesmo, o Senhor Jesus Cristo mesmo avisou que viriam falsos cristos, falsos profetas. Podemos ler em Marcos 13, versículo 22. Mas o anticristo virá tentando enganar as pessoas. Por isso, no capítulo 6 de Apocalipse, ele aparece, esse cavaleiro branco, antes da vinda de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, iludindo a todos, fazendo-se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que vem o anticristo. Está escrito, João escreveu. Mas agora muitos anticristos têm surgido. Isso João falava já em Éfeso. 1 João 2, versículo 18. João, epístola. O ambiente era para surgimento de anticristos. Nós sabemos que muitos anticristos têm se manifestado nos últimos séculos. Desde o primeiro momento em que se vê a perseguição dos cristãos, a partir dos anos 70, depois também a destruição de Jerusalém, depois podemos ver também a guerra onde foi dizimado vários cristãos pelo nazismo. Infelizmente, irmãos, nós percebemos isso, muita tristeza. Nossos irmãos judeus sofreram muito e ainda sofrem até o dia de hoje. Podemos agora, nesse momento, dizer que o palco já está sendo preparado para a chegada do anticristo de uma forma física, a qual virá para enganar as nações. O palco já está praticamente preparado devido às condições de calamidades que se encontra o planeta.
Pois bem, irmãos, lá em João, vou repetir de novo, 1 João 2,18 diz assim: vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. 1 João, repetindo, 2,18. O ambiente para o surgimento do anticristo já está sendo preparado com falsas promessas de paz. Nós podemos ver, irmãos, que antes de começar esse conflito ali em Israel contra o Hamas, o ministro Benjamin Netanyahu, com todos os esforços que ele fez, estava conseguindo fazer uma aliança com os países árabes. Logo depois, já até se havia ficado contente, esteve na ONU, fez um discurso, mas logo em seguida aconteceu aquele terrível atentado no dia 8 de outubro, salvo erro, onde, irmãos, deixou muitas pessoas dizimadas, enfim, trazendo tristezas e dores para todos os seus familiares, a qual nós sentimos do fundo do nosso coração, porque temos um carinho muito grande pela nação Israel e também não queremos o mal de nenhum civil. E nem tampouco não queremos o mal do povo de Israel. A nossa missão aqui apenas é demonstrar o amor de Deus e explicar as profecias que estão se cumprindo nesses últimos dias, irmão. Até hoje eu tinha um culto para atender, pensava que tinha, eu havia me confundido, mas foi até bom, porque eu já estava pensando em passar esse estudo e não sabia quando ia fazê-lo. Então, foi uma preparação de Deus eu ter me enganado com a data, porque daí eu já fiquei preparado para o estudo. Então a gente não para também, graças a Deus, Deus tem nos dado alegria. Eu poderia ter ficado ali assistindo o culto, não teria problema algum, porém eu tinha esse compromisso, então vou cumprir para não ficar em débito com o Senhor, certo, irmãos? Então, como vemos, o ambiente já está preparado, vemos essas promessas que foram feitas de paz. Em Jeremias 13, versículo 10, por exemplo, nós podemos ver aquilo que acabamos de falar. Por exemplo, a ONU, Organizações das Nações Unidas e a Unisul, União das Nações do Sul Americanas, procuram trazer uma paz que somente Deus poderá dar. O problema daqui, ou melhor, o problema aqui, irmãos, é que se houver um governo mundial, será preciso levantar um líder para dominar todo mundo, certo? O cavalo branco significa engano com a união das nações, o primeiro cavalo branco. Depois se abre o segundo selo, logo se há uma preocupação, vamos abrir o segundo selo porque se manifesta um cavalo de cor vermelha. Apocalipse 6, versículo 3, 4, quando abriu o segundo selo, disse João, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado de tirar a paz da terra, para que os homens da terra se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Nós estamos vendo que, pela forma que está acontecendo, a paz da terra está sendo tirada. Podemos, não quero eu afirmar, mas o mundo já está praticamente sem paz há muito tempo. O abrir do primeiro selo, um dos 4 seres diz, vem, e surge o cavaleiro vermelho. Certo, irmãos? O seu cavaleiro recebe uma espada e a ordem de tirar a paz. Tirar a paz, algo que nós precisamos tanto para viver. Hoje buscamos a paz, lutamos pela paz, fazemos tudo pela paz. Irmãos, e a terra, mesmo fazendo tudo pela paz, ela já não tem paz. E ela ficará mais sem paz ainda para que as pessoas se matem umas às outras, diz aqui. E nós já vemos isso em algumas cidades, em alguns países, não é? Do nada. O cavalo vermelho anuncia guerra. Nós já estamos vendo derramamento de sangue
guerras, rumores de guerras, é o que nós estamos contemplando. Veja se não está cumprindo o que está escrito aqui, irmãos. Eu não quero que você fique com medo, mas é necessário que você compreenda que a palavra de Deus tem que se cumprir para que haja salvação para aqueles que Deus prometeu colocar sobre eles seus vestidos brancos e resplandecentes e dar direito de entrar na cidade pelas portas. Então, guerras e rumores de guerras, você pode ler também em Marcos 13:7, se bem que também há em outros capítulos, porém, esse capítulo foi a referência. A partir desse momento, a batalha está declarada, um tempo de perseguição e angústia, chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, que será o princípio das dores. Eu pergunto a você que está aí do outro lado, porventura não estamos vivendo os princípios das dores? Ainda esses dias atrás, irmãos, há poucas semanas, eu pude contemplar noticiários, irmãos, que me deixaram um tanto frustrados, porque nós não temos medo, mas sabemos que a gente nunca imaginou que iria viver essa época. Irmãos, eu vi um noticiário num site, salvo, eu não me recordo, mas eu creio que é na G1, que dizia que cientistas e homens que estudam, né, dizem que o planeta Terra não tem como voltar 5 pontos no sentido para melhorar, voltar 5 pontos atrás, tanto na parte climática como na parte da estrutura da Terra, porque a Terra está muito, vamos dizer assim, muito fragilizada diante das situações que vêm ocorrendo nesses últimos dias, tanto climáticas, vulcões, marés, a subida dos mares, o degelo ali na Antártida. E nós percebemos que há uma preocupação, principalmente aqueles que tratam da área climática, procurando de todas as formas tentar evitar um colapso geral, porque a seca e outras coisas, isso já está ocasionando fome em diversos países, principalmente da África, continente africano, e não só lá, em alguns países também pela negligência de homens cruéis e malignos, tomados por espíritos de ganância, que fazem o seu povo sofrer por causa da prata e do ouro. Vemos nações se degladiando e se matando por causa de pedaços de terras. Mas tudo isso temos que saber que é um cumprimento, é uma permissão de Deus e não podemos fazer nada, a não ser olhar do palco as coisas que estão acontecendo e não só olhar, estar em oração para que nós possamos também resistir àquilo que vai acontecer conosco ou com o mundo, porque nós estamos no mundo, vivemos no mundo e afinal precisamos daquilo que está nesse mundo também para a sobrevivência da nossa carne. Para a sobrevivência do nosso espírito, nós temos a palavra de Deus, que também estamos já correndo o risco de perder a Bíblia Sagrada original que nós temos, porque já há indícios de que estão querendo tirar a Bíblia que nós temos e trocar por outra. Já há muitas perseguições a cristãos em muitos lugares, são presos, mortos, enfim. Graças a Deus que no país que estamos ainda temos essa liberdade, mas a maldade tem tomado conta de toda a terra. Então o que eu tenho que aconselhar para vocês é que permaneçam na oração e não se deixem enganar por vãos discursos de prosperidade e outras coisas, porque não é isso que nos espera. Nos espera sim lutas e provas. É claro que nós não vamos também já dizer que estamos no buraco, vamos dizer assim. Nós estamos ainda, graças a Deus, em Cristo Jesus, sendo guardados, e Deus ainda nos dá alguma pausa para nós podermos respirar. Mas existem países como a Ucrânia e outros países, ali mesmo em Israel, já há um temor muito grande devido a esses ataques, essas guerras, e outros países já estão também sofrendo ameaças. Vejamos na Venezuela, ali na Guiana, e outras coisas, irmãos, que estão surgindo, corrupções, roubos, crimes,
enfim, estupros e tantas coisas más. Você vai dizer que eu sou pregador de tragédia, mas eu tenho que falar para você entender que Jesus Cristo está voltando, certo, irmãos? Então o que é isso? É o princípio das dores. É o princípio das dores. Você tem que entender isso. Nós estamos caminhando para o fim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós estamos caminhando para o final. Não há como nós negarmos isso. Estou arrumando aqui o aparelho de som aqui, irmãos. Não há como nós negarmos esta parte. Se nós acharmos que vai ficar tudo como está, nós estamos enganados. A única coisa que eu tenho a dizer para vocês é que as coisas não vão melhorar. Elas irão piorar. Isso eu posso dizer com toda certeza do meu coração, certo, irmãos? Eu não acredito na melhora. Eu acredito, sim, que haverá uma piora. Infelizmente, eu gostaria de falar diferente, certo, irmãos? Mas não é isso que está acontecendo. Mas vamos em frente, irmãos. Está acontecendo justamente como o Senhor Jesus anunciou. Irmãos, perdoem, eu coloco um fundo musical aqui, justamente para evitar algum barulho lá de fora. Não é sempre que vem, mas de vez em quando tem um barulhinho, né? Então, irmãos, percebemos que a perseguição e a angústia que o Senhor Jesus falou e chamou de princípio das dores, já estamos vivendo. Marcos 13, 8. Isso já está acontecendo, como Jesus anunciou. As nações se levantando contra nações e reino contra reinos, como está em Mateus 24, 7. Significa, o povo representa, ou melhor, não significa que o povo é que representa as guerras civis, que dividem os grupos e conflitos sociais e coloca a nação contra a nação mesma. Não. O reino significa o governo político e as guerras. O governo político está causando as guerras, não é? O povo poderia estar em paz, mas a política está corrompida e vem causando guerras, irmãos. E essas guerras não é só num lugar. Se nós formos olhar hoje, muitos podem dizer, mas nós não estamos numa guerra mundial. Mas se nós formos pegar todos os lugares que estão em guerra, há vários lugares que estão em guerra, em conflitos internos. E nós podemos até dizer que esses conflitos sociais colocam a nação contra si mesma. O próprio povo da própria nação se levanta contra o próprio governo por descontentamento daquilo que está ocorrendo. Certo, irmãos? E esse governo, com essa política e essas guerras entre países diferentes, além disso, a violência urbana que é travada diariamente, enquanto nós falamos, nós não sabemos o que está acontecendo com as pessoas, que não é só uma pessoa, são milhares. Hoje o planeta Terra aproximadamente contém 8 bilhões de pessoas que vivem, mais ou menos por aí, irmãos. Bom, e tudo isso mata milhares de pessoas. Então, o cavalo vermelho significa isso. Rumores de guerras e tudo isso que vocês ouviram aí. Que até dá tristeza de passar esse ensino, mas é para vocês entenderem, porque isso na igreja quase não é falado, irmãos. Se abre o terceiro selo, aí você vê o cavalo preto. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Presta atenção, irmãos. Uma balança na sua mão. Está escrito aqui em Apocalipse. Pega ali o livro, pega o livro, abre. Estou lendo aqui, capítulo 6, versículos 5 e 6, ok? E esse cavaleiro, ou melhor, e esses 4 seres viventes diziam uma medida de trigo por 1 denário, que era uma moeda da época. Claro que não ia falar na nossa moeda, euro, ou real, ou libra, esterlina, ou outra coisa qualquer. Ali estava vivendo na época, teria que falar da época que ele conhecesse. Então, ele dizia para ele, 1 denário, 3 medidas de cevada, 1 denário, e não danifiqueis o vinho, o azeite e o vinho. Ora,
deve ter um significado. O azeite e o vinho poderia ser a virtude e a unção de Deus sobre aqueles que são de Deus, espiritualmente. Bom, Deus o sabe. Ao abrir o terceiro selo, um dos 4 seres viventes diz: vem, e surge um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, referente à quantia necessária para uma pessoa de trigo ou cevada, que seria vendido por 1 denário, valor correspondente ao trabalho de um dia. Falta de alimento na terra. O cavalo preto anunciou fome. Pode ver que alguma coisa eu vou ter que repetir aqui, tá, irmãos? Falta de alimentos, fome, para significar uma distribuição de renda causada por problemas da agricultura. Essa distribuição de renda, irmãos, já existe hoje. Os governos eles já criaram uma distribuição de renda para famílias carentes, pessoas que estão realmente sem condições de trabalho, etc. Isso já é um fato. Já em 2016, irmãos, estou fazendo uma comparação muito antiga, porque nós já estamos em 2023. Mas os números que eu vou usar são números antigos, porque eu não tenho os números atuais. Eu não quero aqui aumentar e nem diminuir. Eu prefiro falar os números antigos e dizer a data antiga, pelo menos eu estou falando o correto. Basta nós depois acrescentarmos e nós vamos ver que as coisas devem estar. Se em 2016 já estava assim, imagine em 2023. Sobe para 180 milhões em 2016 os números de pessoas que foram afetadas, e foram porque já foram em 2016, pela fome no mundo. Imagine hoje, eu já falei de conflitos atuais, eu já falei aqui de coisas que estão ocorrendo agora. Agora estou falando de uma data retrógrada, de uma data antiga. Naquela época já a ONU apontava praticamente um grande desastre, uma grande calamidade. Irmãos, agora chegando em 2023, vamos pular de novo para 2023, o ano que nós vivemos. A ONU tem uma estimativa que aponta que o número de habitantes chegue a 10 bilhões em 2025. 10 bilhões. E não é difícil, porque nós estamos em 8 bilhões, se não tiver mais um pouco. Nós estamos em 2023. E 15 bilhões em 2100. Isso se o mundo durar até lá, não é, irmãos? Estudiosos máximos que o planeta pode suportar dizem que o máximo que o planeta pode suportar é de 8 a 10 bilhões de pessoas com produção de alimento suficiente para todos. Por isso que nós já estamos vendo, com 8 bilhões, a falta de muitos alimentos. Sem contar a contaminação das águas dos mares, sem contar, irmãos, os grandes terremotos que estão surgindo cada vez mais. Não é? E nós estamos vendo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Isso quer dizer, Apocalipse se cumprindo nos nossos dias, coisa que eu nunca pensei na minha vida que aconteceria. Mas ainda diz o texto, não danifiqueis o azeite e o vinho. Ali vem uma profecia sobre os alimentos modificados e misturados que trazem doenças. Isso já se falava em 2017, 2018. E hoje, irmãos, o que podemos falar? Doenças que surgiram há pouco tempo, que vocês sabem muito bem, que exterminaram pessoas, diversas pessoas foram mortas, passaram por processos, famílias perdendo os seus entes queridos, por falta da medicação, não é? Por falta da condição, até mesmo dos próprios homens cientistas conseguirem o objetivo de conseguir um antídoto para segurar a praga que estava se manifestando na terra, onde muitos foram mortos. E sem contar, irmãos, as pessoas
que não receberam a palavra de Deus, que não receberam a comunhão com o Senhor, que também se perderam por não acreditar em Jesus Cristo e por se dedicar a deuses estranhos. Vejamos que o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, também fala alguma coisa sobre isso. Nós podemos depois observar, está escrito em Amós, capítulo 8, versículo 11. Eu não vou aqui me estender, porque eu já estou percebendo que o vídeo já está ficando longo, irmãos. O cavalo preto, então, significa a fome e a falta de alimentos. Agora, irmãos, o cavalo amarelo, que em alguns lugares, em algumas traduções, você não vai encontrar ele como cavalo amarelo, talvez seja dito de outra forma, irmãos. Não sei se é nessa tradução. Bom, depois eu voltarei nesse assunto. Eu vou ler aqui sobre o cavalo amarelo e depois explico. Amarelo é a cor da morte, não é, irmãos? A pessoa, ou mesmo cinzento, meio amarelado, meio cinzento, assim, vamos dizer, não é? Apocalipse 6,7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, olha aí, Inferno, estava seguindo, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade, a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Eu consigo entender, irmãos, que dentro do meu conceito, da minha pequena compreensão, eu vou passar isso aí não é dentro do estudo, da minha compreensão. Quando fala feras da terra, eu considero que não sejam animais da terra. Podem até ser alguns animais, mas eu considero que existem seres humanos que são que nem feras. Você vê aí naquele atentado que houve agora em Israel, aquelas pessoas não são seres humanos, são monstros para fazer aquilo que fizeram, são piores até que feras. Então, se nós olharmos, nós estamos vendo cumprir tudo, irmãos. Ao abrir o quarto selo, um dos 4 seres viventes falou de novo: Vem, e surge um cavalo amarelo. Olha aqui, eu vou repetir de novo. O seu cavaleiro é chamado de Morte, seguida pelo Inferno. Vocês estão percebendo que eu estou repetindo algumas coisas? Isso é para você meditar, certo? Trazendo na sua mão a quarta parte da terra por meio de doenças e de feras. No original grego, a palavra amarelo quer dizer chloros, que pode ser traduzido por pálido ou verde. Por isso que você pode encontrar em alguma tradução essa palavra, pálido ou verde, certo, irmãos? Porque foi pego essa tradução do original grego, certo? Seria chloros. Algumas traduções têm diferenças, contudo, a melhor descrição seria a cor pálida. Isso eu já tinha estudado, por isso que eu falei sobre o cavalo amarelo, tinha descrito aqui alguma coisa a respeito disso. Mas continuamos como cavalo amarelo, ok? Já que na tradução desta Bíblia está cavalo amarelo. O cavalo amarelo significa morte por doenças, epidemias, enfim, e surgimento de superbactérias, vírus e medicamentos conhecidos que causam grandes danos à população mundial. O avanço da medicina, embora com toda a sua capacidade científica, os homens não conseguem controlar as epidemias consideradas poderiam ser controladas, mas infelizmente nós podemos ver que não há como controlar determinadas epidemias. Nós podemos até lembrar de feras como os animais extintos, mas até mesmo um pequenino mosquito hoje está ferindo e matando milhares de pessoas, não é? Vejamos aquela praga, que eu não vou falar o nome, que veio do morcego. O que podemos dizer mais, irmãos? E isso de diversos outros animaizinhos, ou até mesmo há pouco tempo houve uma praga de percevejos. Irmãos, tem coisas aí que nós nem conseguimos entender, porém o Apocalipse está se cumprindo. Eu já vou chegar ao fim desse estudo, irmão. Na conclusão desse estudo, desse texto, porque senão daqui a pouco vocês vão falar que eu estou demorando muito. Os 4 cavaleiros anunciam uma sequência, presta atenção aqui, que está a conclusão de tudo. Uma sequência de fatos. E
E cada cavaleiro traz um anúncio sobre o fim que se aproxima, agindo rapidamente. Esses cavaleiros já estão manchando toda a terra? Ou melhor, marchando sobre a terra? Você acha que já está? Eu quero dizer para você, você está preparado para ouvir? Eu creio que está. Infelizmente, eu gostaria de dizer outra coisa, mas esses cavaleiros já estão, sim, em alguns lugares da terra. Por isso precisamos pedir a cobertura do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito desta mensagem, desse estudo, é despertar você, que é a igreja de Cristo. Não estou dizendo paredes, estou falando você. Tanto na sua coletividade, junto com seus outros irmãos, espiritualmente falando, como você na sua pessoa individual. Certo, irmãos? O Senhor Jesus Cristo está para voltar, já às portas. Ele está revelando para nós o Apocalipse e mostrando para nós que temos que nos preparar e que o povo de Deus deve estar mais atento, coisa que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo mais o povo distraído com tantas coisas, com a correria da vida, com a falta dos bens necessários. É lógico que temos que trabalhar, mas irmãos, pensamos bem. Devemos sempre estar em espírito de oração. Não é só de joelho que você ora. Quando você vai para o seu trabalho, quando você volta, quando você está dirigindo seu carro, quando você está na sua casa, lembre-se, Jesus Cristo está voltando. E você tem que estar preparado para aquele dia. Você pode dizer, eu acho que não estou preparado. Bom, quem de nós que pode estar preparado, irmão? A preparação que nós temos, que eu falo aqui, é estar em comunhão com Deus. Através dessa comunhão, nós poderemos alcançar de Deus a ciência de Deus, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, para poder escapar ou nos abrigar debaixo das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minha irmã, meu irmão, medite nisso, saiba que isso já está acontecendo, isso não é uma brincadeira, saiba que tem igrejas já que fazem parte de uma aliança global junto com a nova ordem mundial, um diálogo interreligioso, e já estão totalmente comprometidas e não se manifestam para que os seus adeptos, seus seguidores, que na inocência congregam junto com eles, não sejam assustados. Mas esses mesmos estão saindo por sua própria conta, são tidos até por apóstatas, sendo que eles não estão apostatando, eles estão afastando daquilo que é apostasia, porque a apostasia é deixar o caminho de Jesus Cristo. Mas quando a denominação se afasta de Jesus Cristo, não é o irmão que se afasta, é a denominação que se afasta. E é inadmissível você saber que você está num lugar, está se afastando de Cristo, e você continuar nele. Você tem que ficar atento, e bastante atento. Cuidado com palavras proféticas e mudanças de vida, de cativeiro, de vida melhor, de muita prosperidade. Isso não quer dizer que você ainda não possa viver alguns tempos aqui nessa terra, porque não estamos aqui dizendo que isso vai ser amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 anos. Jamais eu teria, irmãos, a loucura na minha mente de falar numa data específica. Porém, eu tenho o compromisso de dizer para vocês que Jesus Cristo está voltando. Que temos que estar preparados todo momento, porque nós não sabemos se ele vem coletivamente ou individualmente. Sejamos espirituais, nos dediquemos, irmãos, a ler as Escrituras, nos dediquemos a estudar a Bíblia, nos dediquemos a fazer a vontade de Deus. E quando ouvirmos um vídeo igual a esse, embora simples, porque eu não tenho assim uma boa linguística, eu não sou uma pessoa estudada, mas eu estudo a Bíblia, eu estudo tudo que está escrito, procuro o que eu falo aqui, eu procuro ter certeza do que estou falando. Então, irmãos, aqui não é feito nada com brincadeira, é tudo com oração, com respeito, e eu tenho compromisso com a verdade da Escritura. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, não deixem jamais com que ninguém venha tirar dos vossos corações a maior riqueza, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Não neguem, não troquem, não negociem Jesus Cristo por nada. Você que está ouvindo esse vídeo, se você gostou, deixe o seu like, deixe um comentário. Nós continuaremos a procurar assuntos que interessam também
para a salvação da sua alma. Você pode dizer, mas o que isso me interessou? Me deu foi medo. Não, isso te despertou. Você está vendo que os cavaleiros de Apocalipse já estão se cumprindo. Então dá para você notar que a palavra está mais próxima das últimas páginas do livro. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na paz do nosso eterno Deus, que excede todo entendimento. Shalom, Deus abençoe a todos e ao Senhor Deus seja dado toda a glória. Amém e amém.